Bom dia, fuzinistas! Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Inicialmente uma série de 30 dias, onde todos os dias, sempre às 7 horas da manhã, eu venho aqui e converso um pouco com vocês sobre assuntos relacionados à vidrofusão em geral. Essa conversa, pessoal, é uma conversa bastante informal. E como assim, Evandro, bastante informal? É que, diferente dos vídeos aqui do canal, onde existem cortes de câmera e outros tipos de edições para deixar o vídeo mais bonitinho, mais chamativo, mais agradável de se ver, aqui eu basicamente ligo a câmera e falo com vocês a respeito de um tema, seja trazido por vocês aqui no campo dos comentários, inclusive se você tiver alguma sugestão de tema, é só deixar aqui embaixo, ou seja trazido por mim com base no que eu acredito que vai ajudar vocês, auxiliar vocês nessa sua jornada, seja de aprendizado ou seja de execução de peças. Aprendizado que eu falo é para aquelas pessoas que estão aprendendo, estão iniciando aí na vidrofusão, criação de peças, para aquelas pessoas que já começaram a criar suas primeiras peças e pretendem melhorar ainda alguma coisa nelas, ou até mesmo, dependendo do caso, para aquelas pessoas também que querem migrar do micro-ondas, da mufla, para o uso do forno de alta temperatura, ou do forno de alta temperatura para a utilização da mufla, ou até mesmo já iniciar com o pé direito utilizando as duas ferramentas. Tudo isso vai ser possível. Nossa, tá aqui tá chato. Tudo isso vai ser possível graças aos conteúdos que eu vou mostrando aqui para vocês e, além disso, os conteúdos que já tem disponível de forma gratuita aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Evandro Damasceno e esse daqui é um canal onde, claro, a gente fala sobre vidrofusão em geral. Perceberam que nessa série eu sempre estou esquecendo de falar meu nome? Enfim, se você é novo aqui, meu nome é Evandro Damasceno. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um tema que é bem interessante e curioso, na verdade. Pouca gente, quando pretende entrar na vidrofusão, não sabe que isso é possível, que é sobre iniciar, começar na vidrofusão ou até mesmo ter um ateliê completo sem sequer ter um forno de alta temperatura. E Evandro, o que seria esse forno de alta temperatura? Pessoal, contextualizando aqui para os que estão chegando, forno de alta temperatura é um forno criado e projetado especificamente para se trabalhar altas temperaturas. Altas temperaturas que eu falo é temperaturas acima de 800 graus. Geralmente, fornos que são projetados para vidrofusão, na grande maioria das vezes eles são travados em 900 graus. 900 graus é a temperatura de trabalho dele. Temperatura de trabalho é que com 900 graus ele consegue permanecer nessa temperatura por bastante tempo sem que a estrutura do próprio forno, a estrutura física, seja danificada. Diferente dos fornos para trabalho em porcelana e argila, que a temperatura de trabalho deles chega a ser superior a 1200 graus. E só uma curiosidade, caso você tenha um forno para trabalho com porcelana, com argila, com esse forno é totalmente possível se trabalhar a vidrofusão. É claro que se esse forno tiver as resistências nas laterais, assim como a maioria, se não todos eles têm, você tem que entender perfeitamente como que você adapta a usabilidade desse forno para criar algumas peças, como que você adapta um ciclo de cozedura para criar algumas peças sem que a fusão aconteça de forma diferente no mesmo corpo da peça. Inclusive, aqui nessa série eu já comentei um pouco sobre isso. Bom, como eu acabei de falar para vocês, existe sim a possibilidade de se ter um ateliê completo, de se iniciar na vidrofusão, mesmo sem você ter, sem você dispor, sem você investir em um forno de alta temperatura. Como a gente bem sabe, dentro desse universo, o forno de alta temperatura é uma das ferramentas que talvez mais desanima os iniciantes nessa área. Por quê? Por conta do valor elevado. Vamos supor que você quer iniciar na vidrofusão e você não tem ideia de quanto custa um forno de alta temperatura, ou até mesmo as ferramentas. Você vai na internet e começa a pesquisar sobre fornos de alta temperatura, preços de fornos de alta temperatura, enfim, e acaba se deparando com anúncios do Mercado Livre, anúncios da Amazon, anúncios de outros sites, inclusive sites próprios de fabricantes, e observa que o preço
não ser tão acessível assim quanto você imaginava. Chutando aqui um valor médio de um forno de 50 centímetros de área interna, ou seja, a área que você pode trabalhar, a área livre dentro do forno, o valor médio de um forno desse gira em torno de R$ 9.000. Um forno para vidrofusão, onde a área interna dele tem cerca de 50 centavos. Pô, 50 centavos. 50 centímetros quadrados. Às vezes pode ser um pouquinho mais, entre 50 e 55, mas a média é ali. Custa em torno de R$ 9.000. Isso, pessoal, claro, depende muito do fabricante e depende muito dos materiais que são produzidos esse tipo de forno. E o preço ele vai variar muito de acordo com o fabricante. Principalmente pode variar muito para baixo, caso o forno ele seja de segunda ou de terceira mão, ou seja, fornos já utilizados, que já foram utilizados, fornos que não são novos, fornos não novos, aí o preço pode ser menor. Eu, por exemplo, comprei o meu, esse mesmo forno com 53 centímetros quadrados de área interna, de área de trabalho, eu paguei somente R$ 2.500 de alguém que pagou R$ 7.000 por ele novo. Ele pagou R$ 7.000 em um forno novo. Quando o forno chegou, ele achou que conseguia tirar uma peça bacaninha utilizando a vidrofusão, viu que não era tão simples assim quanto ele imaginou, porque ele não tinha conhecimento ainda na área, ele ia iniciar ainda com base em erros e acertos, se frustrou, utilizou o forno somente 2 vezes e aí vendeu pra gente por R$ 2.500. É claro que eu não ia deixar passar. Mas enfim, vamos por aqui, você quer iniciar. Você pode sim iniciar sem ter a ferramenta forno de alta temperatura, desde que eu vou bater aqui num ponto muito, mas muito importante para você que pensa em iniciar agora e não tem condições de adquirir um forno de alta temperatura. Nesse vídeo aqui eu vou tentar ao máximo possível descartar o uso da mufa. Por quê? Como esse vídeo aqui não tem cortes, então pode ser que às vezes eu dê uma devagada, eu comece a entrar aqui na mufa, mas né, se eu entrar, releve ainda. Eu vou tentar ao máximo possível não entrar aqui na mufa. Então assim, você pretende entrar, sabe que não tem condições, pelo menos no momento, de iniciar utilizando um forno de alta temperatura. É totalmente possível, desde que você tenha o conhecimento na área da vidrofusão. E aqui, à medida do vídeo, que o vídeo for correndo, eu vou destrinchando um pouco mais. À medida que você tem o conhecimento dentro da área da vidrofusão, o forno de alta temperatura tende a não ser tão importante assim, pelo menos a princípio. Por quê? Primeiro, você vai ter que, para entender quais são os materiais necessários para a criação de determinadas peças, quais são aqueles materiais que vão se adaptar àquilo que você pretende criar, ou seja, aqueles materiais que realmente vão ser necessários para aquilo que você pretende criar. É claro que o forno é necessário, mas calma aí. Os materiais necessários para aquilo que você pretende criar, você vai ter que praticar ainda algumas coisas antes mesmo de iniciar o processo de fusão, como, por exemplo, você vai ter que ter praticar com cortador, ou seja, praticar o corte do vidro, você vai ter que praticar com pigmento, ou seja, a pigmentação, você vai ter que praticar o uso dos alicates e várias outras ferramentazinhas que vão ser importantes mais para frente para que você se torne um profissional bem mais habilidoso naquilo que você escolheu, naquele caminho que você escolheu trilhar. Então você vai ter que ter uma certa prática ali. Você também vai ter que entender sobre, por exemplo, quais são os pigmentos que realmente você vai precisar para pigmentar aquelas peças que você pretende criar e também a técnica que vai ser utilizada, porque dentro da vidrofusão existem várias técnicas, vamos por aqui é a vidrofusão, a principal. Existem várias ramificaçõezinhas que você pode seguir em determinadas áreas, digamos assim. Você entendendo isso, você por enquanto ainda não vai precisar de um forno de alta temperatura. Você também vai precisar entender perfeitamente qual que é a melhor matéria-prima, o melhor vidro para aquilo que você pretende criar. E aí você fazer uma escolha. É vidro float? Você vai trabalhar com vidro float? O que é possível criar com vidro float? Pelo menos a princípio, para um iniciante. Aí você coloca ali no meia
lista algumas possibilidades. É com garrafa de vidro, o que é possível criar com garrafa de vidro? Lista também as possibilidades. A mesma coisa vai com outros tipos de vidro também, o vidro opal art, o vidro murano, as barras de murano, e aí tem vários e vários e vários, dezenas e dezenas de outros vidros. Por que que você tem que entender esses passos iniciais primeiro? Porque, falando aqui da matéria-prima, cada uma dessas matérias-primas que você vai utilizar tende a ter um gráfico de queima diferente. Então vamos lá, vamos bater aqui no vidro float. Por exemplo, os vidros importados, como são, a maioria deles são vidros mais nobres, a temperatura de fusão desse tipo de vidro tende a ser um pouco mais baixa. Diferente da garrafa de vidro, que em alguns casos o vidro é mais duro. Diferente também do vidro float, que dependendo do caso é uma outra densidade, digamos assim. Não é bem esse o nome, mas para uma outra dureza, digamos assim. São durezas diferentes que você vai ter que ter uma noção bem clara antes mesmo de iniciar os seus projetos. Tendo essa noção bem clara, tendo essa ideia já de qual vidro você vai estar utilizando e qual que são as temperaturas dele, você vai ter que estudar primeiro isso na teoria. Lembrando, conhecer o vidro, começa a praticar o corte do vidro, a pigmentação, tudo bonitinho, criação de arte, caso esse seja o seu intuito. Entendeu as temperaturas, começa a identificar, a estudar os gráficos de queima para aquilo que você pretende criar. Por exemplo, vamos supor que você quer criar um centro de mesa de 50 centímetros de circunferência. Centro de mesa 50 centímetros de circunferência, usando a técnica de sanduíche com dois vidros de 3 milímetros, que no final vai dar mais ou menos uma peça com 6 milímetros de espessura. Sabendo dessa peça, entendendo que essa é uma das peças que você deve criar, você vai montar ali o gráfico de queima dela para que quando você tiver acesso a um forno de alta temperatura, você simplesmente ir lá com base no gráfico que você tem e pelo menos fazer o primeiro teste. Não recomendo que, caso você ainda não tenha uma noção clara sobre os tempos daquela peça, o ciclo daquela peça, você já pigmente ela, já invista em pigmento. Eu, no seu lugar, eu faria o seguinte: pegava as placas já ainda transparentes, simulava lá a criação da peça e fazia o teste no ciclo. Ah, Evandro, mas como eu não tenho forno, como que eu vou fazer isso? Pessoal, é claro que isso aqui que eu vou falar, assim, o tema desse vídeo vai depender muito da região em que você mora. É claro que se você mora, por exemplo, em um sítio, em uma casa de sítio, em uma chácara, em uma fazenda e não tem forno, a sua locomoção tende a ser um pouco maior. Mas vou citar aqui alguns exemplos para ficar bem claro onde eu quero chegar. Por exemplo, vamos supor que essa situação de ter um ateliê que não tem forno está acontecendo comigo. Eu, Evandrinho, atualmente estou morando aqui em Limeira. Limeira, interior de São Paulo, estado de São Paulo. Fica a 200 e poucos quilômetros da capital. Como eu não tenho forno, nesse exemplo aqui, e eu estou iniciando na vidrofusão, já criei minhas primeiras peças, já projetei minhas primeiras peças, eu vou fazer um estudo aqui dentro da cidade. E pessoal, às vezes a gente tem que deixar a preguiça um pouco de canto e buscar algumas informações que estão sim ao seu alcance, mas as informações não vão chegar até você tão facilmente. Tem coisa que você realmente tem que correr atrás para poder ter um resultado satisfatório. Então, aqui em Limeira, eu faço uma pesquisa, e aí eu escolho minhas estratégias, você escolhe suas estratégias de pesquisa, para mim saber quais são os ateliês aqui em Limeira que trabalham com alta temperatura. Opa, descobri onde que são os lugares que trabalham com alta temperatura. E aí tá, mapeei ali, faço uma pesquisa separadamente em cada um desses lugares. Onde que tem forno de alta temperatura? Forno de alta temperatura não. Onde que tem um espaço que poderia ser alugado? Que eu poderia alugar.
E aí, entre em contato com eles, ó, eu trabalho com isso, eu faço peças dessa forma aqui, eu preciso trabalhar com essas temperaturas aqui. Você me aluga um pedacinho aí do seu espaço, um forno, vamos lá, vamos separar aqui em 3 partes. Você me aluga um forno para me executar um ciclo, uma queima de, aí você pega lá, fala de tantas horas, eu chego aí, coloco minhas peças, você já deixa o forno separado, preparo minhas peças, coloco o ciclo e no dia seguinte eu vou aí buscar, ou você mesmo tira, você faz um combinado. E aí tem o valor do aluguel. E aqui eu chego no ponto principal desse vídeo. Você pode alugar o forno de alta temperatura. E aqui, pessoal, eu separei 3 tópicos aqui nesse aluguel para que vocês tenham em mente, caso vocês vejam isso como uma opção. E até mesmo se você já tem um ateliê e tem um forno de alta temperatura pequeno, saiba que é totalmente possível você alugar também um espaço. É claro, né, que é totalmente possível. Eu, por exemplo, já fiz isso, eu mesmo com um espaço interno, um espaço de trabalho, um ateliê grande, bastante grande, para mim executar o painel, a queima das pastilhas do painel, de um painel que eu fiz de 53 metros quadrados, caso você ainda não tenha visto, para mim executar a queima daquelas pastilhas, se eu fosse executar no meu ateliê, ia demorar muito, mas muito tempo. Então o que eu fiz? A gente fez uma pesquisa de campo, descobrimos uma fábrica de pastilhas de vidro onde tinha um forno contínuo. Aqui no canal tem vídeo em que eu explico o que é esse forno. Mas basicamente é um forno com esteira. Você coloca as peças aqui, elas passam, andam por dentro do forno e você retira elas aqui no final de todo o processo. Ou seja, o ciclo de queima é feito nessa passagem da pastilha por dentro do forno. Então a gente descobriu, entramos em contato com o proprietário do lugar, perguntamos para ele se existia a possibilidade do aluguel do forno e ele falou que sim. Porém, com uma condição, ele colocou as condições dele. Nesse caso aqui, é porque, como ele era uma fábrica, a gente tinha que utilizar o forno junto com a equipe. Então, a gente colocava lá a nossa placa com as pastilhas e lá no final a gente tinha que retirar. A gente tinha que calcular o tempo para a gente poder retirar as nossas peças lá no final e não misturar com as peças dele. E assim foi feito. Então, o forno contínuo a gente alugou por um preço muito, mas muito abaixo do que a gente imaginou e, inclusive, muito abaixo do que eu gastaria, investiria em energia elétrica se eu fosse queimar todas as pastilhas no forno que eu tinha lá no local onde eu trabalhava. Ou seja, foi muito vantajoso para mim e assim foi feito. A gente levou todo o nosso material para lá, alugamos não somente o forno, mas um espaço também do ateliê para que a gente pudesse queimar as nossas peças. E aqui vai o primeiro tópico para vocês. Separei o vídeo aqui em 3 tópicos, esse exemplo aqui em 3 tópicos para vocês terem uma ideia, uma noção de como que vocês podem negociar isso na hora que vocês quiserem alugar um forno, alugar um espaço ou alugar até mesmo os materiais. A primeira forma é você tendo conhecimento sobre aquilo que você vai criar, ou seja, sobre a técnica da vidrofusão, você combina, você negocia somente o aluguel do forno. Ou seja, você vai para lá, leva todo o seu equipamento, todas as suas peças já prontas, você somente coloca a peça dentro do forno, fecha ele, programa e deixa a peça queimando lá, indo buscar, sei lá, no final da tarde, caso você faça isso de manhã, ou no outro dia, ou nos outros dias, após a peça já pronta. Então você vai lá, retira a sua peça, pronto, paga o camarada, ou paga antecipado, e vai embora. Chegando em casa, você vê lá o que deu certo, o que não deu, estuda a peça, melhora aquilo que você fez, e aí, como você já executou o trabalho uma vez em um único local, você já tem ali uma possibilidade muito interessante para que você continue produzindo suas peças. Isso independente se você vai fazer peças pequenas, grandes, varia da capacidade do forno. Outra, entendeu aqui? Somente o aluguel do forno. É a primeira possibilidade, alugar somente o forno. A outra possibilidade é alugar o forno e também um espaço
Por que um espaço? Porque, por exemplo, vamos supor que você vai precisar fazer alguns ajustes na peça ou até mesmo montar ela um pouco antes de levar para o forno. Vamos supor que você mora a alguns quilômetros do local do forno e você não quer montar sua peça em casa porque no trânsito daqui lá elas podem acabar bagunçando. Dependendo da peça que você está criando ali, requer uma montagem já talvez dentro do próprio forno ou numa placa fora para depois montar dentro do forno. Ou até mesmo caso você queira terminar uma pigmentação ou melhorar ou fazer algum tipo de acabamento, se você aluga também um espaço junto com o forno, você vai ter a liberdade de transitar ali naquele espaço que você alugou de forma muito mais tranquila, vendo que você está pagando por aquilo. Então você leva, alugando o forno junto com o espaço, você leva seu material, você pode colocar lá para fazer uma queima, enquanto você está preparando aqui outras peças, para assim que terminar essa queima, sendo uma queima rápida, você já retirar ela do forno ou dos fornos, caso você alugue mais de um, e já montar aquelas outras peças que você acabou de preparar. Você retirou aquelas peças, elas vão fazer o resfriamento. Claro, desde que você retire elas de uma forma segura, aliás, melhor, numa temperatura segura, elas vão fazendo o resfriamento ali fora, enquanto você vai fazendo algum ajuste que possa precisar, enquanto a outra queima está sendo realizada ali, você está esperando a queima ser finalizada ali naquele espaço que você alugou. Isso é totalmente possível. E a gente fez isso também quando a gente foi queimar o forno de alta temperatura. Queimar o painel sustentável, o painel de 53 metros quadrados. A gente alugou não somente o forno, mas também o espaço e também a terceira opção aqui que eu vou falar para vocês. Você pode alugar tanto o forno, quanto o espaço, quanto também os materiais e ferramentas que você vai precisar utilizar para a criação das suas peças. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você somente com conhecimento na área da vidrofusão, você não tem cortador, você não tem um espaço na sua casa ou apartamento, você não tem nada, somente o conhecimento cru, você pode alugar um espaço onde o proprietário daquele espaço já vai ter todos os equipamentos prontos para que você possa utilizar. Ali a pronta entrega, digamos assim. Então você negocia com ele e fala, vou precisar desse cortador, desses alicates, caso você combine matéria-prima, vou precisar dessa matéria-prima também, caso contrário você leva a matéria-prima, eu vou alugar por tanto tempo, enfim, você negocia tudo que você vai precisar. Chegando lá, você inicia o processo de criação das suas peças, já colocando para queimar. Vamos supor, eu quero fazer o teste aqui de um ciclo. Você monta ali a peça, você está aqui como exemplo, uma peça redondinha de 50 centímetros de circunferência. Você montou ali a peça bonitinha, o pigmento secou, coloca lá no forno, deixa queimando e ali vai pegando mais pigmento, vai pegando ali os pincéis. Claro que tudo isso vai ter que ser combinado antes, não é só chegar e pegar e sair utilizando assim a torta e a direita. Tem que ser combinado a quantidade, o tempo que você vai ficar lá também. Enfim, se vocês quiserem mais pra frente, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários para mim explicar mais, com mais detalhes, como que foi essa negociação do espaço que a gente utilizou, e inclusive a criação e montagem do painel. Acho que é bem interessante essa história. Vai agregar muito valor a vocês. E aí você pode, enquanto uma peça está queimando, você está ali montando outra. Se tiver mais de um forno à sua disposição, você já coloca a outra peça lá também. E aí você consegue ter um ateliê somente seu, entre aspas, por um determinado tempo. Basta você ter claro na sua cabeça que isso é possível mediante uma negociação prévia. E claro, se você já fez isso 1, 2, 3 vezes, a pessoa lá do ateliê ela vai tende a começar a ter mais confiança em te ver ali no espaço dela, em ver você utilizando os fornos dela, a mesa dela, talvez até a matéria-prima dela e os materiais dela. Sendo assim, com o tempo você pode até negociar outros combinados com ele,
Que seja, sei lá, você indicar outras pessoas para utilizar o espaço dele ou até mesmo fazer algum tipo de parceria. Enfim, olha eu já querendo devagar aqui, né, entrar em outros assuntos. Pessoal, deu para vocês entenderem? Ó, 3 formas que você pode utilizar, pode iniciar na vidrofusão sem sequer ter um forno de alta temperatura ou até mesmo sem sequer ter um ateliê na sua casa à sua disposição. Você pode alugar um forno, ou seja, nesse exemplo, você tem que ter um mini ateliê para que você possa criar suas peças fora do espaço desculpa, pessoal, acabei de tomar café. Fora do espaço onde o forno está localizado. Então você monta as peças, somente monta as peças no forno, deixa queimando e vai embora e busca somente quando estiver pronto. A outra opção é você alugar o forno e um espaço de alguém, onde nesse espaço você vai poder montar, trabalhar um pouco mais suas peças nesse espaço para poder levar para dentro do forno de alta temperatura ou até mesmo, dependendo do combinado, você já levar uma peça pronta, colocar no forno de alta temperatura enquanto ele queima, você está montando aqui a segunda peça que vai ser levada, terminando aqui a primeira, você retira, coloca a segunda e dessa forma você tem um dia bem mais produtivo. E a terceira forma, e foi o que a gente utilizou quando a gente produziu, criou o painel sustentável, foi alugar o forno, um espaço e ainda os materiais disponíveis no ateliê. Os materiais que eu falo é pincéis, pigmento, mesa e outras coisinhas também. Então, nesse caso, você não precisa, então nesse caso, encontrando essa possibilidade de alugar tudo, de ter tudo de outra pessoa à sua disposição, você não necessariamente precisa ter um ateliê próprio. Porque você tendo somente o seu conhecimento dentro da vidrofusão, você aluga o espaço e materiais de outra pessoa, executa ali a criação das suas peças, dos seus projetos, já põe para queimar e chega em casa já com muitas e muitas pecinhas, conforme a tua criatividade, prontas ali, com base somente no conhecimento que você tem e nos materiais e equipamentos de outras pessoas. Bom, pessoal, lembrando que caso você queira aprender a vidrofusão de uma forma simples, prática e fácil no conforto da sua casa, aqui na descrição estão todos os links dos nossos treinamentos para que você, caso seja a sua vontade de aprender a vidrofusão ainda hoje, você adquirir um dos nossos treinamentos. Vai estar aqui na descrição. E caso você tenha alguma sugestão de tema para os próximos vídeos dessa série aqui de 30 dias, deixa aqui no campo dos comentários que logo eu farei ela. Que eu vou pensar, não vou pensar não, que dependendo da sua dúvida ou sugestão eu faço um videozinho novo, ou se essa sugestão for mais voltada para uma dúvida, eu posso tirar a dúvida tanto aqui no comentário, quanto fazer um outro videozinho mais editado, mais bonitinho para vocês. Aqui quem falou foi Ivan Labaceno e nos vemos amanhã. Um grande abraço, valeu!